Rafael Colombo, Lívia Zanolini, uma ótima quarta-feira para vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesse 12º dia de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O Morning está focado nessa cobertura, assim como toda a programação da Jovem Pan. São imagens ao vivo que você acompanha de uma manifestação lá na Cisjordânia de palestinos pedindo o cessar-fogo fim desse conflito. O foguete, gente, que acabou destruindo um hospital em Gaza e massacrou pacientes e refugiados, está provocando uma onda muito forte de repúdio. Eu vou te trazer detalhes sobre essa história, porque há pouco o presidente Lula disse que o ataque é uma tragédia injustificável e ainda pediu que os inocentes não paguem pela insanidade da guerra. Ainda hoje o Reino Unido informou que vai fazer uma investigação independente sobre a explosão nesse hospital. A gente já vê imagens aí desses protestos que estão acontecendo, protestos violentos na região da Cisjordânia. No momento, está acontecendo sim um conflito entre manifestantes palestinos e também o exército de Israel. Essa explosão que eu mencionei ontem, que gerou uma polêmica muito forte nas redes sociais, a gente viu muita gente se antecipando e dando uma informação de que Israel teria promovido esse ataque. Imediatamente depois, o Departamento de Inteligência de Israel mostrou vídeos em que acusa o grupo terrorista Hamas de ser sim o autor desse atentado, dessa nova explosão que infelizmente deixou 500 mortos. Esse hospital bombardeado, gente, lá na faixa de Gaza, foi o 11º hospital que recebeu algum tipo de ataque desde o início dessa guerra entre Israel e Hamas. Infelizmente, eu vou dar para vocês alguns números de mortos. Lá em Gaza, esse número já subiu para 3.300 pessoas que morreram. Também há mais de 2.000 pessoas ali no território de Israel que ou estão feridas ou, infelizmente, perderam as suas vidas. E o que preocupa, nesse momento, preocupa as autoridades, não apenas em Israel e no Hamas, mas o que preocupa o mundo são os casos de antissemitismo e medo de terrorismo espalhados por todo o planeta. Há uma necessidade aí da sociedade discutir o que nós faremos em relação a isso, porque a guerra pode ter um cessar-fogo. A gente acha muito difícil que isso aconteça, mas e depois? Como é que fica o medo, o receio, o psicológico da sociedade em relação a tudo isso que a gente está vendo aí? A comunidade judaica, eu não tenho a menor dúvida, vai sofrer muito com isso, a comunidade palestina vai sofrer muito com isso, e a gente aqui vai analisar em mais um dia, contando muito com a sua companhia, com a sua participação, o que está acontecendo. Comigo, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Miriam Spritzer, direto dos Estados Unidos, mais firme e forte com a gente aqui. E mais uma vez, vocês me pediram, me mandaram mensagem ontem falando: Paulo, a gente adorou o Coronel Robson Farinazzo, traga ele de volta. Aqui o que a nossa audiência pede, Pepe, é ordem, certo? E o Coronel Robson Farinazzo está de volta. Coronel, posso começar pelo senhor? Tudo tranquilo. Vamos começar falando sobre essa história do Biden lá em Israel. Eu quero entender assim, podemos dizer que o Biden errou ao se antecipar nessa visita? E ele deu uma infelicidade muito grande, né? No momento em que ele estava lá, chegando em Israel, o ataque é promovido. Coronel. Perfeito. Paulo, eu penso da seguinte forma: não é o momento mais adequado para o presidente Biden viajar para Israel, né? Agora, a gente tem que entender o lado dele. O Biden já mudou a chave para o modo eleições, ele está de olho em 2024. Aliás, só se pensa nisso agora nos Estados Unidos, o que é normal de uma democracia. Mas o que eu penso que deveria ter feito? A gente tem um preceito na Marinha que é assim: o comandante é o último que intervém, é o último. É a última instância. A partir do momento que o Biden vai a Israel, ele falou: olha, não tem mais instância nenhuma, já está decidido o que os Estados Unidos vai fazer. Ele deveria ter enviado um assessor de alto nível, provavelmente, novamente o secretário de Estado, ou a vice-presidente, né? E se as coisas não fossem resolvidas, em última instância ele poderia intervir. Mas ele ter ido ali contaminou completamente aí o manejo dos Estados Unidos com essa crise. Agora, Maninho, também tem uma questão aí eleitoral envolvida nessa visita. Essas imagens que vocês estão vendo à esquerda do Joe Biden foram
recuperadas de agora a pouco nessa visita do presidente americano a Israel. E à direita, vocês continuam com imagens ao vivo desse protesto violento que acontece ali na região da Cisjordânia. Você acha que tem um aspecto eleitoral muito claro, né? Essa ansiedade do Biden em querer de todas as formas aparecer nesse conflito se deve à eleição do ano que vem? Primeiro, bom dia para todos. Certamente tem um aspecto eleitoral, mas eu acho que também não podemos descartar o aspecto humanitário, porque a gente está diante de cenas absurdas, né? De cenas aterradoras de geração de dano sobre civis, de lado a lado. Então, a ausência de um corredor humanitário até agora, a ausência de mecanismos de geração de um mínimo de condições básicas de sobrevivência para a população civil levanta muita preocupação. Então, é importante que lideranças mostrem empenho, de fato, em construir condições mínimas para a população civil ter condições de sobrevivência, porque a gente está falando de uma população que está sem água, sem luz, sem energia, recebendo bombardeios de lado a lado, porque a gente está vendo a quantidade de mísseis, de foguetes que o próprio Hamas dispara e que cai no próprio território de Gaza, que é um território onde está a população civil palestina. Ou seja, há uma emergência humanitária muito grande e um risco de escalada regional do conflito também muito grande em função de todo o histórico do conflito, que aumenta a tensão regional, que faz com que uma notícia como a de ontem, por exemplo, da explosão no hospital, fez eclodir protestos da comunidade palestina em todo o Oriente Médio, em frente a diversas embaixadas. Ou seja, a situação é muito tensa. Então, nesse contexto, é importante que autoridades tentem articular com a máxima intensidade. Então, eu acho que parte da visita do Biden tem a ver também com essa urgência humanitária, porque do ponto de vista político, se por um lado poderia haver um lucro, o risco também é muito grande, porque nesse caso, o próprio contexto agora dessa viagem, com essa explosão, com a quantidade de protestos que está havendo, também é uma exposição política por parte do Biden. Então, se por um lado pode haver um lucro político, também pode haver um prejuízo muito grande. O que, colocando tudo na balança, eu diria que é preciso ponderar a urgência humanitária da situação. Gente, nós estamos com imagens desse protesto violento que acontece na região da Cisjordânia. Para você que está no rádio, só ter uma ideia da imagem que a gente está vendo aqui agora. São muitas pessoas, inclusive, vestidas de preto, encapuzadas, fazendo barricadas ali. Tem pessoas, inclusive, armadas, com bandeiras e estão, de alguma forma, criando ali uma espécie de fogueira bem no meio de uma estrada. A gente viu passando uma ambulância muito rápido ali, numa pequena lacuna que há de espaço ali nessa estrada, mas é um protesto extremamente violento que está sendo promovido ali na região da Cisjordânia. Vou pedir para o nosso Edu Petrelli colocar imagens aí do Joe Biden para mim, Edu, porque o Biden encontrou agora há pouco, só para explicar para vocês o que o Biden estava fazendo lá nesse momento, ele estava encontrando com alguns resgatistas de Israel e ele foi no Twitter e disse o seguinte: tenho orgulho de estar em Israel para homenagear a coragem, o compromisso e a braveza do povo de lá. Os americanos estão enlutados com vocês após os ataques terroristas da última semana. Essas são imagens que a gente exibe para vocês do Joe Biden nessa reunião em que ele fez com alguns soldados ali de Israel. Miriam Spritzer, como é que você avalia essa posição de hoje de Joe Biden? Tem vários pontos aqui, né? Eu concordo um pouco com o que o coronel falou, que ele de fato é o presidente dos Estados Unidos. No entanto, a gente tem que lembrar que entre os reféns, nós sabemos que há 14 cidadãos americanos. E outra coisa que às vezes a gente não destaca e não lembra é que Israel é parceira dos Estados Unidos e a inteligência de Israel, o trabalho que o exército faz e que a inteligência de Israel faz em relação à ameaça de terrorismo é algo que ajuda muito aos Estados Unidos e aos aliados, né, que a gente fala, a França, a Alemanha, Itália, todos esses países que se colocaram rapidamente, Inglaterra, rapidamente
apoiando Israel desde o primeiro momento, são países que também se beneficiam de um trabalho que quem está na linha de frente ali no Oriente Médio é Israel. Porque a gente tem que lembrar que Israel é o único país que é uma democracia de direitos humanos, enfim, que tem uma qualidade de vida dos seus civis e que o próprio árabe muçulmano que vive dentro de Israel, que seria também dessa comunidade palestina, ele tem cidadania, ele tem residência, ele tem direitos como qualquer outro cidadão do país. Ao contrário de outros países como Jordânia, como Líbano, que ainda tem aquele status de refugiado, né? Então, é importante esse passo do Biden para o Estado de Israel. Ele mostra que os Estados Unidos está ali, qualquer coisa maior, os Estados Unidos está pronto para entrar. Por outro lado, também tem que lembrar que Israel e todos esses países aí do Ocidente, eles recebem muita ajuda, Estados Unidos e todos esses outros países recebem muita ajuda de inteligência de Israel. Então, não dá para negar que tem essa troca de informação, que tem essa troca de apoio até militar para várias atividades, por exemplo, da Inglaterra dentro do Oriente Médio. Então, isso é um ato muito importante que o Biden está fazendo. Por outro lado, tem essa questão aí que se a coisa escalar, quem está acima dele? Não tem, é o Biden, né? Sem dúvida. Ô, Pepe, você sabe que ontem eu estava dando uma olhada no noticiário, aí eu vi várias manchetes dizendo o seguinte: Israel ataca hospital. A pergunta que eu te faço é muito simples, meu amigo. Como é que alguém, a gente que trabalha com informação, como é que alguém vai dar credibilidade ao Hamas como fonte de informação? Dá pra fazer uma coisa dessa? Não dá pra fazer, Paulinho. E o que é impressionante é que nós estamos na época da desinformação. E a desinformação em tempos de guerra sempre foi o normal, não é? Então é impressionante que os meios de comunicação em geral se apressaram para condenar Israel do eventual ataque ao hospital. E depois, por conta de várias imagens mostradas por Israel, até por Al Jazeera também, né? Se comprovou que Israel não foi a responsável pelo míssil no hospital. Então, infelizmente, a gente vive na época da desinformação, o que é normal na época de guerra. Nós temos que ter parcimônia ao analisar os fatos em época de guerra, temos que checar as fontes, checar as imagens de forma responsável. Não dá para comprar qualquer narrativa, ainda mais vindo de um grupo terrorista como o Hamas. E, Paulinho, eu só queria colocar aqui um ponto também em relação ao que foi discutido aqui sobre a ida do Biden para Israel, né? O Biden e os Estados Unidos também estão no centro da guerra, independente do Biden ir para Israel ou não, né? Então, eu acho que o Biden fez bem em ir para Israel, até para questão simbólica e também para mostrar o poder de dissuasão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mostrando para o mundo, mostrando para a região de Israel, para o Irã, para o Líbano, que não vai aceitar uma escalada e a regionalização do conflito entre Israel e o Hamas. Muito bem, gente, olha, enquanto o Pepe estava falando, novas explosões acabam de acontecer ali na região da faixa de Gaza. Você acompanha imagens ao vivo, tanto à esquerda quanto à direita. Agora a tela cheia direto da faixa de Gaza, novos bombardeios, infelizmente acontecem nesse 12º dia de resposta, inclusive, do Estado de Israel aos ataques terroristas do último 7 de outubro. Agora, por volta de 4h13 da tarde desta quarta-feira, direto da faixa de Gaza, você acompanha ao vivo essas imagens que nos indicam aí um dia extremamente tenso. Mais um dia tenso de novos bombardeios nessa região que, infelizmente, só nos traz imagens de uma guerra que parece não ter fim. Vou pedir para o Edu Petrelli colocar as imagens daquele protesto, só para explicar para vocês, gente. Essas imagens aí da direita que está aparecendo agora, são imagens de um lugar chamado Beit El, lá na Cisjordânia. Esse lugar é um dos maiores assentamentos israelenses que existe no território. Então, exatamente esse protesto é por conta disso. Você acompanha imagens ao vivo de um protesto violento, com armas, com barricada, com fogo e com inúmeras pessoas encapuzadas. A gente não sabe ao certo o teor dessa manifestação, que precisamente é o objetivo, mas a gente percebe sim que é um ato muito violento. Aqui a gente constrói a notícia junto com vocês, acompanhando minuto a minuto tudo o que acontece lá em Israel. Momentos tensos. Olha aí, mais bombardeios acabam de acontecer ali na região da faixa de Gaza. Ao vivo são 10h15. É impressionante a quantidade
quantidade de fumaça e a quantidade de barulho também, né, Maninho, Miriam, Pepe, Coronel Farinazzo, que a gente está acompanhando nesse 12º dia. Havia talvez uma perspectiva de uma possível, talvez, negociação, mas ao que tudo indica, não há a menor possibilidade. A gente viu o Hamas nos últimos dias, inclusive, querendo soltar por meio do Irã mensagens de que haveria possibilidade da libertação dos reféns, mas ao que tudo indica, por essas imagens aí que vocês estão acompanhando ao vivo na programação da Jovem Pan, deve ser muito difícil. Essa outra imagem que está aparecendo para vocês à direita, e eu vou narrar para você que apenas nos ouve no rádio, é uma imagem da fronteira de Israel com o Líbano. Mais bombardeios também ali. Só ontem nós tivemos mais de 200 ataques em diferentes localidades ali na região de Israel e hoje não deve ser diferente. Há imagens ao vivo de mais fumaça e mais bombardeios exatamente nessa fronteira com o Líbano, e a gente registrou ontem, inclusive, que o próprio exército libanês, né, coronel, havia descoberto ali alguns foguetes que estavam para ser lançados em Israel por parte do Hezbollah. Ou seja, são várias frentes de batalha que estão acontecendo agora. Tem a frente com o Hamas, tem a frente com o Hezbollah, e a nossa preocupação como sociedade mesmo, é a escalada. Ninguém quer que a escalada aconteça, né, coronel? É isso que nos preocupa. Mas o problema é que não se controla essas coisas, né? Acabou de chegar para mim agora, o Irã está pedindo um embargo de petróleo para Israel. Eu acho difícil isso sair. O consumo de petróleo de Israel também é uma coisa assim que talvez outros países não envolvidos no embargo poderiam, se o embargo sair, poderiam resolver com uma certa facilidade, mas já é preocupante. Alguns sinais, gente, são bastante preocupantes com relação à situação de Israel. Agora, vamos falar do Joe Biden, né, que é importante, não dá para tirar da equação. O Biden é uma pessoa com quase 80 anos, ele está ficando datado com relação à visão dele de mundo. Ele não está entendendo uma coisa, que os Estados Unidos errar a mão agora, esse Oriente Médio vai todo para a China. É verdade. Ele tem que pensar muito bem isso aí. Eu não sei se ele está fazendo esses cálculos, mas, Paulo, nós estamos vivendo um momento bastante delicado da história da humanidade. Ô, coronel, você sabe que esse teu ponto, ele é perfeito, né? Porque a gente, como Ocidente, olhando o Biden, a gente não está sentindo firmeza, né? Não. Vocês concordam comigo? Vejam só, imagem de ambulâncias chegando agora ali naquele protesto na Cisjordânia que eu mencionei agora para vocês, é na região de Beit El, um dos maiores assentamentos israelenses no território, um protesto extremamente violento, muita gente encapuzada ali com bandeiras e tocando fogo ali numa espécie de estrada próxima a esse assentamento. Situação tensa, gente, complicada, difícil. E uma situação que com certeza a gente discutindo aqui está tentando achar algum tipo de solução, mas não é tão simples assim. Querer achar a solução para um conflito de, né, antes do Estado de Israel ser Estado de Israel, já tinha conflito. Então, agora é uma coisa que é inevitável que tenha essas tensões acontecendo por outras partes ali, onde tem a população palestina próxima ao Estado de Israel, né? Que ali a região da Cisjordânia você tem assentamentos, mas tem áreas que são independentes, que são realmente regiões que Israel não tem nenhum envolvimento. E vai ser inevitável acontecer isso, até porque também tem ramificações do grupo do Hamas por todas as partes, inclusive dentro do leste de Jerusalém. Então, vai ter uma movimentação. A gente sabe que volta e meia, quando tem uma tensão num ponto, outros pontos começam a se agilizar, até para criar essa guerra de propaganda, né? A gente também estava falando esse papel da mídia, que tá aí, a gente está recebendo um monte de informação que às vezes a gente nem tem credibilidade sobre essa informação, porque que lado que tu confia, qual é o dado. O próprio Reuters, ontem, a primeira notícia foi que Israel, na Reuters, tinha sido quem havia enviado um míssil para o hospital, e depois se viu que não era bem assim. Então, na própria agência de informação, vem um erro. E aí, como é que o resto do pessoal também acaba repostando, republicando, né? A nossa função aqui é uma função extremamente séria e difícil.